Bem-vindo ao ImpreCast, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou Domingos Matos, hoje eu estou com a Larissa. Larissa, te apresento para os nossos ouvintes. Olá pessoal, meu nome é Larissa Bezerra, eu sou empreendedora, trabalhei aí por quase 18 anos como CLT e mais ou menos aí por meados, tem uns 5 anos aí que eu já empreendo na área de finanças, né? E tenho uma lavanderia de autosserviço também e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esses meus empreendimentos, essas duas empresas que atualmente hoje eu trabalho. Legal, legal. E o mais engraçado porque por detrás do empreendedor sempre existe uma história do porquê Sim, empreender, porque aquela coceirinha do empreendedorismo vem sim. à tona. E às vezes eu fico pensando, tem muitas pessoas que estão no CLT que por um motivo que às vezes é pessoal, às vezes de não encaixe, ele sai daquela modalidade e tenta novos ares, né? E eu acho que o empreendedorismo ele começa a brotar nisso. Tanto de pessoas que enxergam um problema, uma solução para algum problema, necessidade, ou Isso. aquela pessoa que estava lá dentro de um CLT, contribuindo para a empresa de um outro empresário e pensa, nossa, mas eu poderia fazer também, né? E aí vem esse intuito de empreender. E me conta um pouquinho mais, quem é a Larissa? Bom, a Larissa, ela começou aí empreendendo, como eu falei, eu trabalhei 18 anos aí como CLT, mas eu acho que sempre o bichinho ali do empreendedorismo, ele sempre me picou, então eu sempre tive essa vontade de empreender. Eu fazia, acho que na época que eu ainda nem trabalhava, eu fazia coisas assim, tipo miçangas, brincos, eu mesmo produzia. Então eu sempre tive essa vontade de empreender. Só que ao longo do tempo, me formei em administração de empresas e dali para frente eu comecei a trabalhar em um banco. Trabalhei quase 13 anos em um banco, depois fui para uma corretora de valores e aquela questão ali do empreendedorismo ali me cutucando, me chamando. E foi aí que eu comecei a fazer uma transição de carreira, enquanto eu ainda estava no banco, né, trabalhando ali. Eu vi uma necessidade das pessoas na questão de educação financeira, que pouco se fala. Eu acho que nos últimos tempos está se falando mais. E as pessoas também começam a ter essa consciência, né? E as pessoas vinham até mim e perguntavam, porque eu investia, já faziam 10 anos que eu investia, eu tirei meu dinheiro da poupança, comecei a trabalhar ali com produtos de CDB, vi que havia uma maior rentabilidade nesses produtos, ações, então eu comecei a buscar informação. E aí eu comecei a ver essa necessidade, as pessoas vinham até mim e perguntavam, por que, como é que você investe, né? Ah, eu gostaria de investir em ações, gostaria de ser sócio de uma empresa, que muito se fala sobre isso, né? Quando você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa. Então as pessoas começaram a perguntar sobre ações, sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, eu investia bastante em fundos imobiliários. Então, a partir disso, eu comecei a fazer uma transição de carreira. Eu comecei a trabalhar ali, né, com educação financeira, fiz uma formação, sou pós-graduada hoje, eu tenho 2 graduações, controladoria e de educação financeira, é outra pós-graduação que eu fiz. Então, aquilo ali foi trazendo pessoas até mim, trazendo clientes, às vezes algum ou outro indicava, né? E foi quando em 2022, logo quando finalizou ali a pandemia, as pessoas começaram ali a voltar a trabalhar. Comecei a voltar para o escritório, né, presencial. Eu estava trabalhando numa corretora de valores e começamos a voltar. Mas ali eu já aprendendo, estudando, né, sobre o mundo da educação financeira, o mundo das finanças. E a partir dali houveram os cortes da corretora de valores. Então eu acredito que ali foi um empurrão. Larissa, vai! Agora é a hora de você empreender. E eu não quis voltar para o mercado CLT. Eu fiquei ali um tempo, eu já tinha uma reserva financeira boa ali, e aí eu falei, vou ficar aqui por um tempo, vou começar a pesquisar, porque aquilo que você falou, às vezes a pessoa vem para empreender, né? Às vezes por que ela vem empreender? Na época, eu vim mais porque é uma renda extra, né? Na época que eu comecei a fazer uma transição de carreira aí para a educação financeira. Mas quando eu saí do banco, eu comecei a olhar com o olhar de que eu precisava ali ter uma outra fonte de renda, né? Que ainda eu não estava consolidada com as minhas consultorias, né? Pareciam esporádicos ali. E comecei a
pesquisar ali sobre empresas, lojas físicas. E foi aí que surgiu a ideia de adquirir uma franquia, né? Hoje eu sou sócia proprietária de uma franquia de lavanderia de autosserviço. E a partir daí comecei em 2023 a empreender no ramo de lavanderias. E o tipo do trabalho, né, o modelo de trabalho ali, né, de uma lavanderia de autosserviço, eu gostei muito porque ela não exigia ali ter um funcionário. Apesar que quem acaba sendo funcionário é o próprio dono. Mas eu tinha essa facilidade ali de organizar meu horário. Então eu não preciso estar 100% presente na loja, no meu operacional ali. Então, a partir daí que comecei mesmo a ter essa outra visão do empreendedorismo. Já tem mais ou menos 2 anos aí que eu empreendo com a lavanderia de autosserviço. Legal. Tu falou vários pontos interessantes aqui. Eu gosto de sempre trabalhar essas falas. Tu me falaste sobre essa dor, essa necessidade das pessoas terem educação financeira. Sim, E isso teve um aumento, digamos assim, mais impactante na pandemia. Porque na pandemia muitas pessoas foi, perderam seus empregos, começaram a verdade. conviver mais em casa, e aí tiveram vários impactos, vários casamentos terminaram por conta de finanças, e isso é comum, isso acontece bastante por conta que as brigas vão aumentar, e isso é muito importante. As Muito. pessoas entenderem que a finança, ela não é somente fazer as contas do que você pode gastar no mês, mas também saber os seus compromissos que tu tens. Porque às vezes, principalmente no ramo do empreendedorismo, a pessoa acha que faturou X de dinheiro e o X dinheiro está disponível para ela. Mas não é assim. Ela tem que entender porque de trás de um faturamento existem todos os custos que ela tem que entender que a empresa tem para gerar aquele dinheiro, aquele capital. E um outro ponto, um aspecto também que as empresas falham bastante é sobre ter o seu prolabore. Isso. Aquele salário que o empreendedor tem. E sempre quando eu falo isso nas consultorias, a pessoa, não, mas eu só tiro o que é necessário. Tá, mas o que é necessário? Verdade. Tu achas que, não, mas eu não tiro, deixo da empresa, eu só tiro quando eu posso. Tu achas que se você tiver uma necessidade a mais, que às vezes não é uma necessidade, sim um desejo, você não vai retirar da sua carteira, dentro da sua empresa? Você já analisou daquele dinheiro, será que ele não é um pedaço da tua mercadoria que tu vai teres que comprar para poder gerar novas rendas? Isso. E sabe o que é engraçado? Que normalmente acontece com maior atenuação quando o empreendedorismo ele vem de um CLT que ele sai do emprego e empreende porque ele tem um FGTS. Ele não tem uma mentalidade de empreendedor Não e aí tem. começa essa mistura, porque para ele é tudo igual. É. E isso é uma grande falha. A gente vê aqueles estudos do Sebrae, 70% das empresas falham nos 3 primeiros anos. Isso é normal por quê? Por conta da mistura. Capital PJ, porque é capital PF. Então, a gente tem que entender que é necessário as pessoas entenderem o que você tem de dinheiro, o que de fato é da tua empresa. Isso Isso. também em casa. Quando a gente fala sobre pessoas físicas, também. Para que tu gere esse dinheiro, tu vai precisar disso. Então, faça o seu caderninho, sua planilha, seu cronograma, qualquer ferramenta que te auxilie nessa tomada de decisão para dizer, olha, esse pedaço é para isso, esse é para isso, esse é para isso. Um outro ponto que tu me falaste muito legal também foi sobre a reserva financeira. Sim. Muitas pessoas acham que acabou o dinheiro, agora eu vou esperar o próximo mês e fica naquela esperança do para sempre. Só que essa esperança do para sempre, um dia você vai perder o seu emprego, você pode perder o seu emprego, ter um problema maior, um problema de saúde e como que você E vai? isso aconteceu até na época da pandemia. Muitas empresas quebraram porque não tinha ali um planejamento, uma reserva financeira para poder, durante aquele período, ou algumas pessoas com o tipo do negócio se reinventaram, mas tiveram aquelas que não conseguiam se reinventar, né? Com certeza. Teve gente que conseguiu ir para o online, mas e aquelas empresas que tinham um tipo de serviço não conseguiam ir para o online, né? Sim, E aí como é que elas iam se reinventar ali, como é que elas iriam pagar os custos, e aí entra aí essa questão da reserva financeira, o planejamento, né? Que é muito claro. importante, porque foi um ponto aí que você ressaltou. Com certeza. Então, assim, a gente percebe que as empresas, elas precisam de ter algumas estratégias, algumas ferramentas. Não precisa ser uma mega Mega, ferramenta. não, Eu acho que o básico bem feito isso sempre mesmo. funciona. Todo mundo me conhece que eu sempre falo nas palestras que, olha, mas eu preciso ter um sistema.
Não, tu precisa ter algo que te ajude na tua tomada de decisão. Isso. E- Para ter o olhar estratégico, É, né? Em cima daqueles números. e, tipo, eu vejo muitas pessoas meio que desacreditando em ferramentas como planejamento estratégico, ferramentas como um CRM, ferramentas como canais de venda online, algumas coisas que fazem você melhorar na sua empresa por conta de uma implementação mal feita. Porque às vezes um consultor, ele pensa, ah não, eu preciso fazer o controle financeiro da tua empresa. Aí bota vários tipos de ferramentas, técnicas e dados. Só que o empreendedor, ele precisa entender como fazer isso. Sim. Senão ele vai achar tudo muito difícil e não vai conseguir fazer. E aí eu digo, olha, primeiro passo é entender qual a realidade do empreendedor. Isso. Ele entendendo qual a realidade dele, tudo vai ficar mais fácil. Porque tu vai entender se tu vai conseguir fazer uma planilha de Excel ou até um software de gerenciamento de contas, multibanco e outras coisas. Então, qual a necessidade de fato do empreendedor? Ah, eu queria organizar minhas contas. Tá. Qual o nível de consciência ele tem sobre isso? Ah, ele tem muito pouco. Então, será que se a gente montar uma planilha de Excel automatizada, ele coloca os dados, já vai mexendo, não dá certo para ele? Para ele começar a entender. Facilita ali, né, o dia a dia dele. Eu acredito que nós, como os consultores, Sim. a gente tem que entender como eu facilito a vida do empreendedor ou do meu cliente final. Verdade. Não necessariamente eu dizer várias ferramentas e coisas que aumentam o meu ego para dizer que eu sei muito e não tem impacto nenhum. Então, primeiro passo é entender. O que o empreendedor ele espera ou a pessoa espera? Ah, não, eu queria um controle pequeno. Legal, eu consigo fazer isso. Eu acho que daí consegue começa. trazer ali. E às vezes a gente acha que... A gente não está querendo colocar aqui que é um problema empreender, mas não. Eu me senti muito sozinha, eu falo, todo empreendedor se sente sozinho e eu passei por isso no início do meu negócio. Então eu procurei ferramentas, procurei eu mesma aprender, porque como educadora financeira, né, eu já tinha uma bagagem ali de cuidar da minha finanças, né? Das minhas finanças de outros clientes, mas eram clientes ali pessoa física. Então eu me vi nessa situação. Então assim, é um problema assim no início, né? Porque você fica ali à mercê de coisas que acabam acontecendo, problemas, e não sabe resolver. Então, essa é a importância de um consultor financeiro ali para te auxiliar, né? E a partir daí que eu comecei a querer a ajudar os empreendedores, né? Hoje eu tenho uma consultoria voltada para empreendedores. Então, tudo que eu passei ali no início, que eu senti uma necessidade ali, eu implemento ali na minha mentoria, na minha consultoria. Então, o empreendedor, ele tem que olhar para o negócio dele, ele tem que sair também um pouco do operacional, né? Acho que é importante a gente Com até certeza. comentar isso aqui, porque eu fiquei muito no operacional, pessoal. E eu vi que essa necessidade de você ter o olhar estratégico ali para o seu negócio faz a diferença. O seu negócio, a partir do momento que você tem o olhar estratégico, seu negócio começa a girar muito melhor. Você começa a ver o lucro vindo, né? Seu faturamento crescendo, então precisa ter esse olhar aí. E é legal tu ter falado nisso porque muitos empreendedores, eles ficam de fato perdidos, sabe? Não tem jeito. É normal, né? É Eu acho normal. que tem aquelas pessoas que já conseguem lidar, né? Por já ter um conhecimento, mas quem saiu de um CLT e começou a empreender é normal. Mas ela precisa ali ter um direcionamento, né? Claro, e tu falaste sobre a parte operacional, e eu digo assim que o amadurecimento da empresa, do empreendedor, ele é algo que te traz bastante experiências. Sim, muito. E inclusive vira próximos produtos para que você consiga empreender. Do caso que tu tinha, beleza, eu tinha esse problema, eu tive esse impacto, eu estudando, eu pensei, cara, mas eu acredito que outros empreendedores também estão com esse problema. Sim. E aí surge o quê? Aquele empreendedorismo. E é legal a gente falar sobre o operacional, porque no início parece que tu faz tudo, vira um eu presa. Eu presa, o isso eu mesmo. presa. Eu fui assim inicialmente. O eu presa, todo mundo que é empreendedor já passou por isso. Eu já fui um eu presa de vários tipos de negócios meu. Eu presa fazendo palestra que eu organizava o evento, eu vendia os ingressos, eu fazia o conteúdo, eu só não conseguia fazer a filmagem, mas deixava o celular gravando, estava lá em cima já conversando com as pessoas, saía do evento, fazia o pós-venda. E assim, é normal as pessoas ser eu presa, mas para que ele consiga escalar, ele precisa de fato começar a entender ferramentas, delegar algumas
atividades. Eu sei que na área financeira é muito difícil a pessoa querer, não vou deixar minhas contas abertas para uma pessoa de fora. Tá, mas se você não conseguir uma ajuda de pessoas, você sempre vai ficar naquele pontinho, aquele quadradinho lá, trabalhando de domingo a domingo. Se você ficar doente, a empresa para e isso não funciona. E aí que entra aquela insatisfação dos vendedores. Não, eu até empreendi, mas eu não conseguia ter férias. Férias aqui não da floresta, só vê na TV Verdade. e essas coisas. E eu digo, olha, você só vai ter esse caráter se você não delegar, se você não tiver um processo. Eu digo, eu faço processos de vendas, processo de captação de cliente, de pós-venda. Então, se a empresa não existe um procedimento desse claro, você vai passar o resto da vida apagando fogo. Tem que começar a terceirizar. Do mesmo modo, eu vejo no lado financeiro isso. Se tu não consegues fazer, ou você vai se atrapalhar e ter prejuízo no futuro, ou você vai passar o resto da vida ali preso, né? Preso naquele local. No seu negócio. Essa questão até de que você abordou aí, a questão das vendas, existem empreendedores que quando eles começam um ramo de um negócio, seja ele de serviço, né, ou até uma loja física, ele tem um diferencial ali. Às vezes ele conhece mais sobre vendas, ele conhece mais a parte operacional, ele conhece mais a parte do marketing, ele conhece mais a parte do financeiro. Eu, como empreendedora, empresária, eu tenho conhecimento de todas essas vertentes, mas existem coisas que eu preciso delegar, né? Eu não posso ficar preso ali só fazendo meu marketing. Eu não posso ficar presa ali só fazendo meu operacional. E também não posso ficar presa ali só fazendo o meu financeiro. E aí, eu falo na parte financeira também. Existem ferramentas, né, o Domingos? Você até me falou algumas ferramentas de CRM. Você me passou uma ferramenta que eu não conhecia, né? Então, que vão me ajudar a automatizar ali o meu processo. Então, assim, o empreendedor, ele, às vezes, fica muito focado ali no operacional e ele esquece que ele pode pegar, conhecer ferramentas, pessoas podem te direcionar com ferramentas que possam te ajudar ali no dia a dia, né? Então, quando eu iniciei ali com a minha loja, né? Eu não tenho um sócio, né? Eu sou sozinha ali na operação, tudo. Eu vi que eu fazia várias coisas. Então, algumas outras coisas eu comecei a delegar, comecei a repassar para outras pessoas, automatizar processos ali, para que eu não fique ali só, né, 100% ali no meu negócio e esquecer do principal, que é o financeiro, né? Eu sou financista, então o meu olhar ali, ele tem que estar na parte das finanças, mas também ali eu posso olhar em outras vertentes, porém eu posso delegar para outras pessoas. Né? Não, e é legal tu falar nisso, mas antes de passar para o próximo bloco, você que está gostando do episódio, compartilha com os amigos, dá um joinha e verifica. Quem que eu conheço que é empreendedor e está passando por dificuldades financeiras, dificuldades de vendas, e encaminha para ele esse episódio para que ele tenha um amanhecimento legal. Tu me falou sobre áreas. Eu sou especialista em várias áreas. E eu me lembro que quando eu saí da faculdade, eu queria ser um consultor 360. Né? Você se formou em quê? Administração. A gente aprende de tudo, né? A gente aprende de tudo. De tudo, todas as disciplinas lá, né? RH, a parte de finanças, tem tudo, né? Isso, com não certeza. Tem jeito. E a gente vai pegando essas coisas e a gente achando que vai fazer tudo. A gente fica naquela síndrome da bunda grande, de não conseguir sair da cadeira. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, que quanto mais você se especializar, você tem maior capacidade de resolver problemas de maneira mais rápida, mais eficaz. E o que eu fiz no meu procedimento? Eu errei no início, querendo fazer tudo, depois eu falei, cara, eu sou muito bom em vendas, eu sou muito bom em comercial, em marketing, eu vou cada vez me especializar mais nisso. E aí no tangente de RH e finanças, eu comecei a fazer o quê? Terceirizar. No momento que eu consegui desbloquear isso na minha cabeça, eu comecei a ter maior rendimento, eu consegui ter mais tempo, eu consegui desenvolver várias atividades. Eu me lembro que o pessoal sempre me perguntava como eu conseguia fazer muitas coisas. Eu falei, olha, eu me dedico no que eu sou bom, no que eu sou razoável, eu só menciono aqui, eu faço análise dos dados, mas eu terceirizo. Eu trabalhava em 3 empregos, tinha uma empresa, tinha minhas palestras, tinha meu podcast, né? Isso tudo junto.
Como eu conseguia gerenciar tudo isso? Que é uma dor do empreendedor. O empreendedor, eu não tenho tempo, eu tenho uma empresa, eu sou ocupado 100%. Mas é porque tu tá querendo abraçar tudo. Não dá para abraçar Você abraça tudo. tudo, você não faz nada. Quem faz Sim. tudo, faz nada. E aí eu comecei a organizar. Através dos sistemas, através de agendas, através de terceirização de trabalhos. Eu tenho um contador para resolver minhas coisas, minha área contábil. Eu Sim. tenho um RH externo, uma empresa que trabalha comigo para resolver meus problemas de RH. Eu tenho uma empresa especializada em finanças para resolver essas partes de investimentos ou não investimentos, porque isso é muito interessante a gente ter na nossa carteira um valor específico para Investir na investir. empresa. Não é somente guardar, porque o guardar ele serve para emergência, mas o investir ele serve para sempre. Ele vai servir sempre para ter um caixa adicional, uma gordurinha extra, para quando você tiver uma sazonalidade no seu mercado ou um desemprego, você tem algo para te sustentar. Sim. Isso é um ponto que eu queria conversar também contigo. Como está hoje a facilidade das pessoas guardar e investir? Você trabalha isso também nas consultorias com os clientes? Trabalho para a pessoa física e para a pessoa jurídica também, porque primeiramente eu quero até, acho que levantar um ponto aqui que é aquela questão, o empresário, o empreendedor, ele tem que separar, né, a pessoa física da pessoa jurídica. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está ali, eu já atendi pessoas que querem investir ali para comprar o carro, né, comprar uma casa, mas o empresário que ele tem ali, né, a parte das finanças da empresa, ele também quer investir na empresa. Aí ele se vê em dois olhares ali, fala assim, ou eu compro a minha casa, o meu carro, ou eu compro ali ou invisto ali na minha empresa, que eu quero trazer um novo maquinário, alguma coisa. Então, assim, eu auxilio ali nesse sentido, tá? Eu acho que quando você fala de investimento, qual o seu objetivo, né? Eu bato muito na tecla, eu dou aulas para jovens, né? Que estão começando ali no mercado de trabalho, eu já logo eu falo assim, olha, entrou o primeiro salário ali, caiu na conta, já dá um objetivo para ele. É a primeira pessoa que vai ter que se pagar ali, você tem que se pagar. Então, assim, já dá um objetivo ali. Então, quando eu converso com um empreendedor, né, eu olho tanto a parte, né, física dele ali, quanto a jurídica, e começo a conversar. O que você quer, no que você quer investir ali no seu, né, na sua vida pessoal, e o que você quer investir ali na sua empresa? Porque as duas coisas têm que estar separadas, né? Você já deve ter pego muito empresário, empreendedor aí que tá tudo bagunçado. Eu chamo com a de PFJ. É tudo junto, misturado. Né? E tu me lembrou um negócio interessante. Meu avô, ele é do interior do Ceará. Uhum. E ele falou duas coisas muito interessantes. A primeira é que carro não é investimento. Uhum. Carro, ele é um bem que tu usa ou você trabalha com ele, mas ele só desvaloriza. Uhum. E que ele fez uma pergunta, quanto que você ganha? Aí eu logo respondi, eu ganho R$ 2.500. Não, eu estou perguntando quanto você ganha, né? Quando você recebe. Porque o ganha é o que você pega, guarda e é o que sobra. Não é o que está junto dos teus gastos para conseguir trabalhar o seu emprego, sobrevivência, seus gastos pessoais. Então, é bem diferente quanto você ganha e quanto você recebe, não é isso? Sim, sim, tem essa diferença. E você falou assim até da questão do carro não é investimento. Mas se a pessoa quer, né? Ela quer ali construir ali um patrimônio, comprar uma casa, comprar um carro, ele não vai ser um investimento, mas para ela chegar nesse objetivo, ela pode fazer o investimento, que é deixar um dinheiro ali guardado, né, para futuramente ela dar um destino para ele. Eu falo a Larissa, tá? Inicialmente ali na minha carreira, quando eu comecei ali no mercado de trabalho, eu comecei estagiando no banco, eu não dava uma direção para o meu dinheiro, eu deixava na poupança e ia guardando. Aí foi quando me deu um estalo, eu falei assim, por que eu tô guardando esse dinheiro, né? Sei lá, eu tô pensando no meu futuro, mas eu preciso criar caixinhas, né? Eu costumo falar com os meus clientes, faça caixinhas, esse dinheiro que eu tô guardando aqui é para minha reserva, aqui é para minha aposentadoria, aqui é para compra do meu carro, ali é para compra sei lá, você quer fazer uma viagem, um intercâmbio, e foi aí quando eu
me deu esse start, eu falei assim, não, eu quero fazer um intercâmbio. E aí eu comecei a dar um destino ali para aquele investimento. Então eu tinha uma caixinha lá que era só para o meu intercâmbio, e eu fiz esse intercâmbio. Fui para o Canadá, fiquei lá em Vancouver um mês, foi pouco, mas ali a minha cabeça abriu ali para muitas oportunidades. Então, quando a gente fala ali de você direcionar ali o seu dinheiro, e é aquilo assim, você tem que primeiro começar a investir pensando sempre qual o seu propósito, o seu objetivo, né? Claro. E a questão também, quando a gente fala ali da empresa, quando você quer ali criar uma reserva, sempre pensando também nos imprevistos, né? As sazonalidades. Eu passei por sazonalidades ali na minha loja. Eu durante um ano, eu entendi ali quais eram os meses sazonais ali da minha região. Outros franqueados de outras franquias de lavanderia, por exemplo, tem franquia de lavanderia que fica na praia. O mês de janeiro deles dezembro e janeiro é super movimentado. Já aqui na minha região onde eu estou localizada, não é. Então, quando eu comecei a entender, num período de um ano, quais eram as sazonalidades do meu negócio, eu comecei a fazer uma reserva. Porque ali eu entendi que chegasse no mês de dezembro, janeiro, porque o meu público são estudantes de uma universidade, universidade pública, e moradores da região. Então, assim, eles vão viajar, né? Vão passar férias com a família. E ali eu entendi que essa era a minha sazonalidade. Isso também é importante, de fazer uma reserva por conta aí dessas sazonalidades que vão existir no seu negócio. E aí a importância de você entender o seu negócio, né? Ter esse olhar mais estratégico. Legal. Até porque todo negócio ele vai ter essa sazonalidade. Vai, E aí, dependente do quais são negócio as tem. estratégias que você vai tomar nesses pontos? É um ponto que na consultoria que eu trabalho, que eu sempre pergunto, Isso. tá, mas beleza, tu vende bem quais meses e quais tu não vende? E a segunda pergunta, o que você faz para esses meses? E a última pergunta, como você faz para segurar esses meses? Por quê? Vai ter negócio que ele vai funcionar muito bem nas festas. Sim. Vai ter muito bom negócio que vai funcionar muito bem na chuva. Mas quando você pega um tempo diferente ou uma época diferente, você vai ter uma baixa de caixa. Vai. Só que é que tu vai entender, mas abaixar meu caixa eu vou gastar menos, tá? E o fixo fica onde? Por isso que é um E segundo... o pagamento dos outras despesas, né? É isso que o empreendedor tem que entender que, beleza, eu tenho, vai diminuir minhas vendas, vai diminuir as minhas coisas, mas em contrapartida, o fixo é o mesmo. Então, qual é o meu fixo que eu tenho na minha empresa hoje para eu funcionar? Meu fixo é 20 mil reais. Tá, então tu tens que entender que é o mínimo que tu tem que ter para você resolver isso, mais o custeio de variável, que são mercadorias e outras coisas, comissões, que a gente vai trabalhando no meio. Muito importante. Então, a importância de você ter esses dados mensurados vai fazer um sucesso gigantesco, até para tu saber o quanto tu tem que guardar de caixa para segurar nos meses ruins. Isso. Senão você vai entrar em quê? Vai ter dívida. Dívida pega empréstimo, só que empréstimo tem que pagar juros. Essa bola de neve vai rodando. E aí o empreendedor começa a fazer aquela bola de neve da antecipação de cartão de crédito. Sim. Ele vende no crédito, antecipa o dinheiro, só que nessa antecipação ele perde 5, 10% do lucro que é dele. Só que às vezes o lucro dele mesmo não chega nem à antecipação do capital de crédito. Isso aí. E aí a bola de neve começa a rodar e ele nunca sai do mesmo buraco. Fica aí, na roda dos ratos, né? E aí ele vai, às vezes ele procura um especialista, como a Larissa, e a Larissa vai entender, tá, vamos lá entender a tua empresa, como funciona, como é que tá até... E ela começa a olhar esses gaps, tá, mas espera aí, isso aqui é o quê? Não, isso aqui é antecipação de capital de cartão de crédito. E eu acredito que a primeira pergunta que ela vai fazer, tu precisa desse dinheiro nesse momento? E ele vai dizer, não, é porque eu tenho uma passagem de cartão de crédito que eu tenho que pagar. Aí começa o jogo. E aí que entra o ciclo financeiro, né? Que você também tem que entender o ciclo financeiro, que é uma orientação até ali, né? Que o seu consultor pode passar para você. Porque às vezes ele precisa pagar um fornecedor, né? De um determinado produto. E aí o quanto que você pode negociar aquele pagamento lá do seu fornecedor, isso daí vai entrar no ciclo financeiro e vai te ajudar no seu negócio. Então, esse olhar que o consultor, de repente, vai te direcionar também, né? O que é muito importante aí, o que você falou. Legal, legal. Me dá uma dica para te deixar para os ouvintes.
Como resolver um problema desse? Então, vamos lá. Eu gosto muito de falar também em benchmark, que é você fazer, conhecer outros negócios no mesmo ramo que você e entender ali o que que de repente a pessoa faz, porque foi isso que eu fiz, tá, ô Domingos? Eu tenho contato com vários franqueados no Brasil todo, então a gente tem um grupo que a gente se ajuda muito nessa questão. É aquilo que eu falei. A minha sazonalidade é diferente da sazonalidade de quem tem uma lavanderia na praia, né? Então, eu procuro falar com pessoas que têm ali o mesmo público que eu, que de repente nem sempre a gente consegue encontrar igual, mas quais as medidas que eles acabam fazendo ali, tomando, né, quando acontece esse tipo de furo no caixa, né? Então, eu faço muito isso. Eu converso com outros empresários, entendo ali, o que que você fez que deu certo, né? Eu acho que você precisa também fazer muito isso. E a questão de ter alguém te direcionando ali. Eu acho que quando eu senti a necessidade de olhar ali a questão do meu fluxo de caixa, que é importante, eu acho que você tem que primeiramente fazer um fluxo de caixa, tá? E lembrando que fluxo de caixa é diferente de DRE, tá, pessoal? De demonstrativo de resultado. Então, acho que primeiramente você tem que olhar para o seu fluxo de caixa. Entrada e saída. Entrada é o quê? O que está entrando de receita. E quais são as saídas. E a partir daí, que é aquilo que o Domingos falou, da questão dos recebíveis, né? Entender ali o quanto você está antecipando. E se essa antecipação, ela é correta ali fazer. Até porque você está pagando, né? Ele tem uma taxa, ela, dependendo do banco que você trabalha, existe uma taxa. Uma coisa que eu fiz também, quando eu me vi apertada inicialmente, que ainda eu estava ali começando, engateando, fazendo busca de clientes, era olhar as taxas dos meus recebíveis ali, da minha maquininha. E foi ali que eu falei assim, não, eu vou tentar negociar, sabe? Então, são coisas assim que você, quando você passa a entender ali todo o processo ali do seu negócio, você começa a tomar algumas medidas ali que vai te ajudar aí na questão do seu caixa, do seu fluxo de caixa, né? Legal, legal. Importante. E é importante a gente falar, muitas vezes quando eu vou fazer consultorias, claro, eu especializo em uma área, eu sempre vou atrás das vendas e marketing da empresa, mas eu gosto de dar algumas subatividades para o empreendedor começar a olhar. Isso é muito E bom. uma delas que eu sempre gosto de falar para eles é negociação de taxas de cartão de crédito de maquininha. É muito Por importante. quê? Tem dois pontos interessantes. Primeiro, entender se a tua máquina não está na automático antecipação de capital, porque é engraçado que eles vendem de uma maneira muito legal. Olha, Sim. aqui você pode passar no crédito, você recebe em 5 dias úteis. Como se isso fosse tão bom, né? Entenda, mas nem sempre é bom. Não é bom por quê? Na verdade, nunca é bom. Porque para ele fazer isso, ele te cobra mais uma taxa, além da taxa que ele já cobra da tua máquina. E segundo, verificar de fato quanto que tu estás pagando para a venda de crédito ou débito. Por quê? Além de você entender qual é esse custo, né, variável que tem na tua venda, é tu entender. Porque existe um vício do mercado que é desconto. Isso. Que o vendedor com o empreendedor e o cliente ele faz esse ciclo de desconto que digamos assim, é um trap, é uma armadilha nas vendas, no faturamento da empresa. Uhum. Porque às vezes o lucro líquido real da tua empresa ali, daquele produto, não chega nem 7%. Não. Quando você pega todo aquele composto do produto, com taxas e tudo aquilo. E aí o vendedor fala, não, eu te dou 10% de desconto se tu pagar à vista, Tá vendo? achando que estava ótimo. Só que ele acabou de pegar o produto e entregar para o cliente, olha, pega o meu produto e pega mais R$5. Porque é basicamente isso que acontece. E a empresa está sempre aquele ciclo, meu Deus, eu estou vendendo muito e não consigo, não tenho nada. Eu peguei uma consultoria uma vez de uma empresa que vende sushi e essas coisas, né? E o mais engraçado é que restaurante, né? É um restaurante de chinês, japonês, faz essas coisas. E o mais interessante foi o seguinte, que eu estudando a empresa, eu via que não tinha lucro, mas eles vendiam muito.
era tão grande que tinham várias cozinhas e era vários locais, só que o lucro não chegava. É. E aí eu comecei a buscar um pouco mais sobre a composição do produto. O que de fato ele estava entregando. E aí fizemos a ficha técnica do produto, mais os custeios variáveis ali que estavam acontecendo. E aí a gente descobriu que o hashi, os pauzinhos, estava gerando todo o lucro da venda. Nossa. Por quê? O hashi que ele colocava por o ego do empreendedor, eu quero o melhor hashi. O hashi custava R$5. Nossa. Só que o lucro médio... E aquilo ali vai igual água, né? Não. Porque você sentou na mesa, o cliente às vezes, né, usou e às vezes quebrou e aí quer outro. E essa empresa era... E todo dia, né? Recebendo Isso. Cliente. E essa empresa, ela trabalhava apenas com delivery. E ela queria entregar uma experiência mágica para o cliente. Só que ele não entendeu que qual era o ticket médio. No ticket médio que tinha daquele cliente, o lucro líquido não cobria nem o hashi que ele vendia. E aí ele ficava naquela dança de vender mais, eu preciso vender mais patrocínio. E ele vendia mais, dava certo, só que não tinha lucro. Porque ele não sabia o que de fato ele estava na composição financeira. Os gargalos financeiros aí, né? E aí eu olhei assim, vem cá, o teu ticket médio tá R$20. Legal. O teu lucro líquido aqui tá dando em média 4,50. Só que tu tá entregando o hashi de 5. Entendeu? Ele tá consumindo praticamente todo o seu custo ali. E aí a estratégia da nossa consultoria foi negociação de um hashi. Sim. Só que pra gente mudar... Ele poderia até não mudar o tipo do hashi, mas negociar com o fornecedor dele, deseja né? tanto. E aí o que a gente fez? Eu fiz uma pesquisa de pós-venda. E eu perguntava, por que você comprava com a gente? Aí colocava hashi, botava produto, botava qualidade, botava todos os itens lá. E sabe o que é a parte mais interessante? Ninguém voltou do hashi. Aí eu falei para ele, olha, de acordo com a pesquisa, tu pode trocar o hashi que não o vai impacto fazer vai ser mínimo. A gente trocou o hashi de 5 por 50 centavos. Olha a importância aí de um direcionamento, né? Não, e aí ele aumentou o lucro da empresa em gigantesco, porque se imagina, ele vendia muito. Então ele ganhou em média R$4 a mais por cada venda. Só. R$4, só que ele vendia em torno de 500 produtos. Mas ele mudou a qualidade do hashi ou ele o hashi, ao invés desconto de ser lá com não, o fornecedor? O hashi, ele trocou o hashi de R$5 por 50 centavos. Nossa, o produto, só que trocou. Aí ele ganhava em média uns R$4 a mais por cada venda. Ele vendia 200 por dia. Olha a diferença, aumentou o lucro em R$800 por dia. Olha só. No final do mês, imagina. E aí essa empresa decolou. Por conta de um hashi. E aí eu digo para vocês... Tudo de caso ótimo esse, hein? Então, assim, às vezes eu olho para vocês e digo assim, olha, a importância de um consultor de negócios especializados dentro da empresa de vocês. Faz a diferença. E um ponto aqui que a gente falando aí, você falou da questão da sazonalidade, né? E aí eu me recordei de uma medida que eu faço quando eu vejo esses meses aí sazonais, entender que eu posso dar um desconto para o meu cliente ali, né? E uma outra forma também que eu acabei trazendo ali é o olhar para o cliente, que aí seria dar desconto, porém seria um desconto, sei lá, eu poderia pegar os clientes que sempre são recorrentes ali, alguma coisa do tipo. E uma outra coisa que eu trouxe também foi um tipo de serviço que não existe em... Algumas lavanderias de autosserviço estão fazendo, mas não existe em todas, que é o delivery. Então eu entendi que eu tinha alguns horários ali que eu tinha poucos clientes utilizando e me aproveitei desses horários que poucos clientes utilizam e ofereci ali o serviço de... a pessoa deixa a roupa, eu faço a lavagem e a secagem e depois marco um horário para ela retornar. Ou até mesmo o delivery. Mas esse de deixar a roupa, né? Tem muita gente... É muito corrido ali no dia a dia, então às vezes não quer ficar esperando lá lavar e secar, que é 1h15 de lavagem e de secagem. E foi um dos pontos também que eu quero levantar aqui, que eu tive esse olhar pro cliente. Então, quando a gente passa por ciclos de sazonalidade da nossa empresa, a gente tem que ter o olhar do cliente, o olhar ali, que foi o que eu falei do financeiro, né? Questão de antecipação de recebíveis, esse tipo de coisa.
e tentar um custo menor ali da maquininha. Então, assim, você tem que ter todos os olhares para ver o quanto aquilo ali pode te ajudar nessa época de sazonalidade. Né? Legal, Que legal. se faz muito importante ali. Pronto. A gente está chegando praticamente no final do episódio. Eu gosto de pedir algumas coisas para os meus convidados. O primeiro pedido que eu gosto é uma indicação de um livro. Uhum. Qual dica tu indicaria para os empreendedores? Olha, tem um livro que eu gosto muito que é A Psicologia Financeira do Morgan Housel. É um livro que ele fala muito sobre comportamento financeiro, né? Eu costumo falar que muito das nossas decisões financeiras, elas são totalmente comportamentais. Agora, nesse exato momento, eu estou tomando 35 mil decisões aqui. Sim. O nosso cérebro está o tempo inteiro trabalhando. Então, a partir do momento que eu estou aqui conversando, né? Estou aqui no podcast focada, eu estou pensando em coisas lá da minha empresa. Então, a gente toma muitas decisões, assim, o tempo inteiro. Ele é um livro que ele fala muito de comportamento financeiro. Então, eu indico o livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel. E é um livro que eu sempre indico para os meus clientes porque ele vai te trazer um outro olhar. Ele vai te trazer por que a gente toma decisões financeiras ali na emoção, baseada na emoção. E como você pode, de repente, diminuir essas decisões, porque muitas vezes, quando você vai fazer uma compra de alguma coisa, né? Você vê lá, eu gosto de dar o exemplo da Black Friday, né? Que a gente vai lá e se enrola no cartão porque passou um monte de coisa lá na Black Friday. E aí eu já deixo uma dica aqui, que é como que você pode deixar de ficar utilizando o cartão o tempo inteiro, se enrola ali no cartão, parar de tomar decisões no automático. Você começou a fazer uma compra aqui, espera 24 horas para voltar nessa compra. Para de comprar e 24 horas depois você vai ver que você nem vai voltar. E você vai perceber que você vai voltar na compra, né? E você vai perceber que você nem precisou fazer aquela compra. Então, são gatilhos mentais que eu trabalho com os meus clientes nas minhas consultorias. De que forma que eles podem amenizar isso? Porque às vezes tem cliente que fala assim, Larissa, chega no final do mês e meu dinheiro não sobra. Recebi o salário hoje a gente tá chegando no final do mês, né? Aí daqui passou uma semana... Só paga o cartão. Só paga o cartão. Então, aí eu volto pro cartão de novo. E aí fica aquele ciclo vicioso. Ciclo vicioso, exatamente. Então, esse livro, ele ajuda muito nessa questão emocional e é algo que eu gosto de trabalhar muito com meus clientes. É a parte comportamental ali. Por que você toma essas decisões, assim, totalmente irracionais? Porque 95% delas são emocionais e 5% são racionais. Então, a ciência explica isso, a neurociência também explica isso. Não é engraçado isso. tu falar disso, que eu estou do outro lado da moeda. Eu sou o que incentiva a compra. E eu sempre digo que uma venda ela é feita com um cliente emocionado, né? Um cliente emocionado e um vendedor com razão. Isso mesmo. E aí você consegue fazer um match de uma venda, Sim, né? claro. E aí é interessante te falar sobre isso. E por fim, eu deixo para tu fazer um pitch de vendas aqui para os nossos convidados que queiram, de fato, melhorar a sua saúde financeira, tanto da pessoa física, tanto da jurídica. Claro. Eu tenho um canal, né? Na verdade é um projeto de educação financeira, ele chama Poupe Renda. Você pode seguir lá no Instagram, depois o Domingos vai deixar também o arroba aqui. Vou deixar o link também. Poupe Renda. E eu tenho um canal. Esse canal, ele tá iniciando aí, um canal no YouTube chamado Poupe Renda também. Estou iniciando aí, eu vou começar a colocar vídeos falando sobre educação financeira, sobre decisões emocionais financeiras. Vai ter também tô preparando um vídeo, né? Fazendo um roteiro de um vídeo para falar sobre o livro também Psicologia Financeira. Então fica aí o convite. Eu estou aí nesses canais, se quiser entrar em contato, se quiser fazer um diagnóstico financeiro comigo, ele vai ser totalmente gratuito. Fica aqui também esse convite se você gostaria aí ver que a sua situação financeira não tá das melhores, tá com muita dívida, né? Quer começar a investir, que eu gosto muito de falar de investimentos, entra lá no canal, me segue e pode me chamar lá no direct. Fica o convite aí. Legal, legal. Eu agradeço a tua presença aqui, tá? Esse conteúdo todo aqui. E a gente vai ficando no final, tá bom? Beleza. E a gente se despede desse episódio e até o próximo episódio do Emprecast. Tchau, tchau.
Cast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.